batizando essa pessoa no nome de Jesus, amém? Tenho certeza que será um dia de muita festa aqui na terra e um dia de muita festa no céu, amém? Aplauda ao Senhor por isso, será um dia de muita festa. Vamos meditar na palavra. Abra a sua Bíblia, por favor, na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 15. Colossenses, capítulo 1, versículo 15. Nós estamos concluindo a primeira semana da leitura do livro Uma Vida com Propósito. Estamos hoje no 7º dia da leitura maravilhosa, edificadora e de muito crescimento. E vamos continuar, são 40 dias e todos os domingos eu trarei uma ministração numa série de mensagens falando sobre o que é ter um propósito de vida. Como diz o pastor Rick Warren, a vantagem de ter uma vida com propósito é que isso simplifica a nossa vida. Irmãos, quem não tem propósito de vida, a vida é complicada demais, porque a pessoa sempre está fazendo perguntas. Quem tem propósito não, a vida é simplificada por Deus, porque ela entende por que Deus te colocou aqui. Por que você já vivenciou todas as vitórias e todos os desafios que você já vivenciou na sua vida? Propósito simplifica a nossa vida. Então vamos ler Colossenses capítulo 1, a partir do versículo 15. Diz assim a palavra de Deus. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 15. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, ou soberanias, poderes, ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. E nele tudo subsiste. O apóstolo Paulo está dizendo que a existência no universo é sustentada em Jesus. É sustentada naquele que criou todas as coisas. Começa nele e se conclui nele. Lembra a mensagem de domingo passado? Quando eu falei sobre a gente procurar encontrar o propósito. O que é que o apóstolo Paulo diz? Que o querer e o realizar da nossa vida está na vontade de Deus. É assim que a gente encontra propósito, né? Quando o primeiro desejo nasce no nosso coração, nasceu porque o Senhor colocou. É assim que diz a palavra, né? Tanto o querer quanto o realizar está em Jesus, cumprindo um propósito. O apóstolo Paulo diz que todas as coisas foram criadas por ele e para ele. E então ele destaca, né? As coisas visíveis e as coisas invisíveis foram criadas por ele. Ou seja, até os anjos, né? É bom que a gente ressalte, irmãos, que anjo não tem poder de criação, tá? Anjo não recebeu, não foi munido por Deus com o poder de criar absolutamente nada. Nem anjo, nem querubim, nem arcanjo. Isso me faz refletir durante muito tempo, né? Principalmente na minha juventude. Eu lembro de alguns pastores querendo ensinar os jovens. Naquela época era um escândalo o jovem gostar de rock. Eu lembro de alguns ensinamentos da igreja dizendo que jovens não podiam gostar de rock porque rock foi uma coisa que o diabo que fez. É uma ignorância, né, gente? Porque o diabo não cria nada. O diabo não tem poder de criação, ele é um anjo. Só tem dois seres no universo que têm poder de criação: aquele que nos criou e nós. Por isso que o maligno tem tanta raiva do ser humano, sabe por quê? Ele não foi munido desse poder. Eu e você, o Senhor nos deu o poder de criar.
E então, irmãos, todas as coisas boas e todas as coisas ruins que existem na humanidade, na nossa história, quem criou isso foi o ser humano. Não foi o maligno que criou. A gente vê muita gente fazendo coisa errada e dizendo, ó, foi o diabo. Eu penso que o maligno, diante de Deus, diz, não, eu não tenho essa capacidade. Ele é um instigador, né? Quando há algum mal gerado na humanidade, ele está lá instigando para que esse mal se personifique. Mas ele não tem o poder de criar. Aliás, a história original da queda, quem foi que instigou o homem e a mulher a desabarem da graça de Deus? Ele estava lá. Mas quem fez? Quem realizou? Quem realizou fomos nós. E isso trouxe todas as outras mazelas que hoje nós conhecemos. Jesus, junto com o Pai e o Espírito Santo, por isso que lá na criação, qual foi a palavra que saiu da boca do Deus Criador? Quando foi criar o outro ser que tem poder de criar. Vocês lembram como foi que saiu? Façamos. Façamos. O Pai, o Criador, estava chamando alguém, não eram os anjos, porque eles não têm poder de criar. Façamos o homem conforme a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Por isso, exatamente por isso, que para a nossa vida encontrar propósito, a gente precisa voltar a essa versão original. Esse final de semana eu pedi para o pastor Ed, que é o expert aqui em tecnologia, para ele reiniciar um tablet que eu tenho. E aí ele disse, pastor, é fácil, é só você apertar no botão lá, para voltar na forma que o fabricante designou. O ser humano funcionaria muito melhor. O tablet estava pesado, gente. Para abri-lo era uma demora de alguns minutos. Está numa velocidade, sabe por quê? Ele só apertou um botão para voltar nas funções que o fabricante determinou. Eu tinha enchido de aplicativos. Eu tinha enchido o tablet de arquivos. Ele foi lá, apertou um botão. Tá. Volte à forma que o fabricante fez. E pronto. Voltou a funcionar normalmente. Encontrar propósito, em primeiro lugar, e eu quero falar sobre duas verdades que nos levam a encontrarmos o nosso propósito. A primeira é essa: é você, eu, todos nós entendermos que tudo começa em Deus. Nós precisamos voltar ao fabricante. Esse é o problema, irmãos, da humanidade. Nós estamos procurando respostas em nós, dentro de nós. Aliás, quando a gente olha hoje, principalmente para aquilo que nós chamamos de autoajuda, né, ou de mensagem coach, é exatamente, procure dentro de você, vai dar mal. Por que vai dar mal, pastor? Porque a resposta não está dentro de nós. A resposta está no fabricante, no Criador. O apóstolo Paulo diz que tudo foi feito por Ele e para Ele. Lembra da mensagem do domingo passado? Quando Jesus é o centro, o querer que nasce no nosso coração é Ele quem gera. A realização das nossas mãos é Ele quem gera, ou seja, começo, meio e fim. Começa em Deus, termina em Deus. O ser humano, irmãos, está ávido para procurar respostas dentro de si ou nas outras pessoas. Nós estamos procurando respostas nas outras pessoas ou em nós. Não vamos encontrar. Porque o propósito nós encontramos quando nós entendemos, começa em Deus, se conclui nele. Você entende por que a palavra diz que Ele é o autor e consumador da nossa fé? E se a palavra diz que a gente anda por fé, ou seja, nós andamos de acordo com a visão e com o propósito de Deus. Andar por fé é isso. Então eu quero te convidar a isso. Está procurando um propósito para a tua vida? Ainda não descobriu por que você está aqui? Há pessoas nessa tarde que a sua pergunta constante, periódica, de tempo em tempo é: meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? O que é que eu estou fazendo ainda nessa relação? O que é que eu estou fazendo ainda, meu Deus, nesse emprego? O que é que eu estou fazendo ainda, meu Deus, nesse relacionamento? O que é que eu estou fazendo ainda que eu ainda não tomei essa decisão? Pronto, gente. Essas perguntas são resultantes de uma vida sem propósito.
Quando nós olhamos para o Senhor e entendemos que tudo está nele, as respostas vêm. Esse deve ser o primeiro anseio do coração de todo ser humano. Se voltar para Deus e entender, tudo começa nele. Porque a palavra diz que foi por ele e para ele. É assim que diz a palavra em Romanos capítulo 11, né? Abra sua Bíblia para a gente ler. Romanos capítulo 11, versículo 36. Olha o que diz a palavra do Senhor. O apóstolo Paulo meio que falando a mesma coisa que ele falou aos irmãos de Colosso. Romanos capítulo 11, versículo 36. Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Pois dele, por ele e para ele. Quer encontrar sentido na sua vida, ser humano? Olhe para aquele que lhe criou. Quer que as respostas agoniadas do teu coração sejam respondidas, ou como eu disse no culto da manhã, né? Ou pelo menos você tenha paz. Porque às vezes, gente, tá? Algumas perguntas que a gente faz ao Senhor, algumas indagações, não virá resposta. Mas sabe o que virá? Paz. Tem tanta coisa que eu já questionei o Senhor sobre a minha vida. Tem tanta coisa que eu já questionei o Senhor sobre orações que eu fiz e Ele não respondeu. E eu vou te dizer, nem sempre veio resposta, mas sempre veio paz. Porque é assim que o Criador, Ele estabelece a funcionalidade da nossa vida quando tem propósito. Quando eu não te der resposta nas tuas indagações, eu te darei paz. Você entende por que Jesus, quando falou sobre a nossa vida difícil aqui na terra, Ele iniciou dizendo assim: para que vocês tenham paz. No mundo, vocês terão aflições. Ah, gente, quantas aflições acometem nós, seres humanos, que não têm respostas. Quantas aflições e angústias que Jesus avisou, né? Ele começa dizendo, para que vocês tenham paz. Ele não diz para que vocês tenham todas as respostas. Ele diz para que vocês tenham paz. Deixa eu avisar, no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. O que é que Ele promete? Paz e não resposta. Na nossa caminhada com Deus, procurando esse propósito, tem indagações que nós teremos respostas. Tem outras que não teremos nenhuma resposta. Mas tenha certeza que o Criador de todas as coisas trará no teu coração uma paz. A paz que a palavra do Senhor diz que excede todo entendimento. Então, em primeiro lugar, a primeira verdade absoluta para encontrarmos o nosso propósito é essa. Entenda que tudo começa em Deus, não em você, não em mim, não em nós. Segunda verdade absoluta que a gente precisa conhecer, para que a gente encontre o nosso propósito. Tudo isso que eu estou falando, eu sei que você já leu essa semana no livro, tá? Mas eu estou só reforçando. Segunda verdade, você precisa entender que você não é um acidente. A sua vida nesse mundo não é obra do acaso. Eu citava isso nos cultos da manhã, que durante muito tempo, nós brasileiros, fomos embalados numa melodia bem encantadora e numa letra poética, tentando nos convencer de que o acaso iria nos proteger. Que ledo engano, né, gente? Quantos de nós já cantamos isso como se isso fosse verdade? O acaso vai nos proteger. Não, gente, o acaso não protege ninguém. A vida de quem tem propósito não é uma vida de acaso. A letra é até interessante, a melodia também da música, tá? Mas não é o acaso que protege a vida de quem tem propósito. Aliás, eu vejo que as pessoas estão vivendo cada vez mais confusas, exatamente porque estão esperando o acaso lhe proteger. Sabe o que é viver de acaso? Viver de acaso é viver a sua vida de qualquer jeito, esperando que alguma coisa aconteça para mudar o que você não se organizou, não se preparou, e não mudou a sua conduta, nem suas decisões, para que essas coisas fossem transformadas. Aí de fato, a maior parte dos seres humanos tem esperado esse acaso proteger o teu futuro. Não vai acontecer. Nem o nosso começo, olhe para mim, nem o princípio da nossa vida, nem o nosso futuro é obra do acaso. Eu quero lhe dizer nessa tarde que você não é obra do acaso.
E eu quero dizer que o teu nascimento não foi um acidente. Ah, pastor, você não conhece minha história. Você não sabe como eu fui gerada, como eu fui gerado. Se você conhecesse a minha infância, você repensaria as palavras que está dizendo. Entendam, irmãos, que todas as dores, todas as feridas, todas as mazelas que nós, enquanto seres humanos, desde a infância até a nossa fase adulta, que nós vivemos, não foi um propósito de Deus. O Senhor não sonhou isso para nós. Se o seu nascimento foi algo indesejado, não foi esse o propósito de Deus. Foi o ser humano, na sua queda e na sua perda de propósito, que gerou tudo isso. Mas isso pode ser transformado para a glória de Deus. Você sabia disso? Tem uma pastora que me influencia muito, a doutora Edmeia. E ela conta o testemunho da sua vida, e o testemunho dela é lindo, maravilhoso e poderoso para mostrar o que é descobrir propósito. A pastora Edmeia diz que o nascimento dela foi indesejado por toda a sua família, porque ela foi o resultado de um caso fora do casamento. Gente, se isso hoje já é algo assim escandaloso, que toda a família não gostaria de viver, imagina isso há 60 anos. Ela diz, a minha infância, a minha vida enquanto criança era tudo aquilo que todo mundo queria esconder. Já imaginou o nível de rejeição de uma criança viver debaixo dessa atmosfera? Onde toda a família olha para você e diz, dá um jeito de escondê-la. Dá um jeito de esconder sua história. Eu posso estar contando aqui a história da pastora Edmeia e posso estar assemelhando a história de alguém aqui. E ela conta o quanto isso fez com que ela, enquanto criança, adolescente, jovem, pagasse um preço muito grande. E a pergunta é, foi Deus que escolheu isso para a pastora Edmeia? Foi Deus que quis que ela vivesse isso? De jeito nenhum. Isso é resultado, irmãos, da nossa maldade enquanto ser humano. Isso é resultado do nosso orgulho, isso é resultado do nosso egoísmo. Aliás, todas as mazelas que vivemos é resultado do nosso egoísmo. E de vez em quando, a gente em revolta pergunta para Deus e diz, Senhor, não está vendo tudo isso? O Senhor deixou por quê? Mas é maravilhoso ouvir esse testemunho da pastora Edmeia, quando ela diz, quando eu conheci o Senhor Jesus, e Ele mudou a minha vida passou a ter um propósito. E tudo aquilo que era para causar em mim uma vida completa de amargura, causou em mim uma vida completa de propósito. Quantas vezes eu, pastor Zoar, subi nesse altar e ministrei uma mensagem completamente inspirado pela vida daquela mulher. Ou seja, a vida de alguém que o mundo, as pessoas, o maligno tinha planejado para ser uma vida amarga, se transformou numa vida inspiradora. Isso, irmãos, é descobrir propósito. Isso é descobrir em Deus o propósito. O propósito, ele corrige o passado, nos preparando para o futuro. Eu quero que você entenda isso. Porque entenda que no dia que você nasceu, no dia que você veio ao mundo, Deus estava lá presenciando, assim diz o pastor Rick Warren, né? Estava testemunhando a sua chegada. O planejamento do teu pai e da tua mãe pode não ter sido combinado com a vontade de Deus, mas o Senhor quis que você viesse. Assim como eu me sinto abençoado por essa pessoa que te disse, a pastora Edmeia, o início dela não foi algo muito planejado, mas a vida dela e o futuro dela, tudo foi transformado para a glória de Deus através da descoberta de um propósito. Ministrei alguns domingos atrás sobre semeadura e colheita, né, dizendo que até quando alguém semeia na nossa vida uma semente ruim, a nossa semeadura é a escolha que a gente faz sobre o que vamos fazer com essa semente. Eu não sei o que o teu pai e tua mãe semearam na tua vida, mas o Senhor te deu o poder e a autoridade de fazer algo com essa semente. Irmãos, essa não é a vontade de Deus.
O Pai Celestial não quer que nenhum ser humano sofra. E alguém pode estar perguntando, tá, e por que Ele não faz nada? Porque Ele nos deu a capacidade de escolha. É o que nós chamamos de livre-arbítrio. Na palavra de Deus não tem esse termo não, tá, gente? Mas é exato aquilo que rege a nossa existência. Ontem alguém me perguntava isso. Perguntava a correlação entre a onisciência de Deus e o livre-arbítrio. E a pergunta é, pastor, se Deus ele sabe de todas as coisas, onde é que está a nossa escolha? Está exatamente na nossa decisão. Todas as vezes que eu estou explicando isso, eu trago um exemplo pessoal. E quero ser rápido, não quero me alongar. Como é que eu entendo, gente, a correlação de onisciência de Deus com livre-arbítrio, ou seja, o nosso poder de escolher e de decidir? Eu tinha 15 anos e a minha família sempre foi uma família muito simples. Chegava assim, início de ano, a gente não tinha muito recurso para comprar o material escolar. E eu com 15 anos, a gente recebia, né, do Estado, do governo, cadernos, né? Não sei se alguém vai se entregar aqui. Era aquele caderno assim, com a capinha verde, com o desenho de um peixe. Quando você começava a escrever, colocava o lápis, furava a folha. E eu dizia para minha mãe, mãe, eu quero um caderno que chama de matéria, né? De matéria, com as 10 matérias, meus colegas tudo têm. Minha mãe dizia, filho, eu não tenho como comprar. E aquilo era um sofrimento para mim. Tinha uma vergonha de levar aquela pilha de caderno. E eu lembro que nessas férias, quando eu completei 15 anos, meu pai e minha mãe estavam indo para São Paulo e eu disse, eu quero ir com vocês. Meu tio tinha lá uma oficina de serralheria, eu disse, eu vou trabalhar e vou comprar o meu material. E fui. Eu tinha conversado com meu tio, cheguei lá, nem pensei em curtir a viagem, fui trabalhar. E disse para o tio, olha, eu quero trabalhar o mês todo e você vai me pagar, que eu quero comprar meu material escolar. Meu pai e minha mãe precisaram voltar antes e eu fiquei lá para voltar depois, de ônibus. Estava já nos últimos dias das férias, o meu tio, aqui nem tinha ainda, já tinha lá, e eu fiquei encantado quando eu entrei na loja da Calunga, gente, e eu vi tanto caderno, tanto lápis, eu disse, meu Deus, eu estou no paraíso. E escolhi o que eu queria escolher, o meu tio foi lá e pagou, porque era o meu salário, né? E depois que ele pagou o meu material escolar, ele tirou do bolso uma nota de R$50 e me entregou. R$50, gente, era uma fortuna para mim. 1995. Ele me entregou e eu disse, pronto, estou rico, vou fazer renda agora. E aí o meu pai e minha mãe já tinham deixado a autorização do juizado de menor, né? Para que o meu tio me levasse no terminal rodoviário e lá entregasse a responsabilidade para o motorista. Foi o que aconteceu, chegou na porta, ele entregou a autorização, carimbada, assinada, e disse, olha ele vai até Aracaju. E eu entro no ônibus, sento na poltrona, coloco o cinto, e agora eu vou fazer uma viagem de 2 dias e meio retornando de São Paulo para Aracaju. O plano do meu pai e de minha mãe era que eu saísse de São Paulo 2 dias e meio antes e chegasse em Aracaju 2 dias e meio depois. Nesse íntere, o ônibus parou, eu desci para lanchar, eu tomei banho. O trajeto estava traçado, sim ou não? Sim. Já imaginou se numa dessas paradas, eu sempre falo isso quando estou explicando para os jovens, né, sobre livre-arbítrio. Imagina que numa dessas paradas eu estivesse ali tomando lanche, chegasse uma garota bonita e a gente começasse a conversar e a conversa fosse maravilhosa, porque você já sabe, né? Quando você está nessa idade de 15, 16, 17 anos, você se apaixona assim numa rapidez, daquela assim, de relâmpago, e desapaixona numa rapidez também. Você tem certeza de tudo. Aliás, eu com 16 anos, gente, ninguém precisava me explicar nada sobre a vida. Eu já tinha todas as respostas, já sabia que todas as minhas escolhas seriam acertadas. Com 16 anos é assim. Já imaginou se eu encontrasse essa garota e ela dissesse, não vai para Aracaju não, fica aqui, e eu ficasse? Qual foi o plano estabelecido pelo meu pai e minha mãe? Que eu saísse 2 dias e meio antes e chegasse 2 dias e meio depois. É isso que acontece com muitas pessoas, irmãos. Muitas pessoas desceram em estações erradas. Muitas pessoas estavam na estação certa, mas ao invés de entrar no ônibus certo, entrou no ônibus errado. E o script estabelecido pelo Criador para a tua vida, quando você resolveu descer na estação errada, ele se frustrou.
E a pergunta é: pastor, por que Deus não age? É a pergunta que eu mais ouço, tá, gente? Quando pessoas querem falar sobre a onisciência de Deus. Porque Ele nos deu esse poder. 2 dias e meio depois, a minha mãe e o meu pai estariam aqui na rodoviária de Aracaju, de braços abertos, esperando o filhão, com R$50 no bolso. Olha que maravilha. Já imaginou se no meio do caminho eu tivesse, não vou não. Se eu tivesse errado de ônibus. Entendam, irmãos, que muitas pessoas estão amargando uma vida de lamento, de angústia, porque em algum momento você foi influenciado e desceu na estação errada. Você foi influenciada e pegou o ônibus errado. E o Criador olhou e disse assim: olha, o que eu planejei para a tua vida não foi isso. O que eu planejei para você não foi isso. Ao contrário, eu planejei que você chegasse no seu destino. E esse era o meu propósito para você. O meu propósito para você é que no final tudo dê certo. Mas você escolheu. 2 dias e meio depois eu cheguei aqui com muita alegria. Meu pai e minha mãe estavam me esperando de braços abertos. Que alegria. Será exatamente assim. Naquele grande dia, quando o Pai Celestial vai esperar eu e você lá do outro lado. E vai dizer para mim e para você: meu filho, minha filha, nas estações que eu determinei para você descer, você desceu. O trajeto que eu escolhi você fazer, você entrou na condução certa. Porque esse era o propósito que eu tinha para a tua vida. Esse era o propósito que eu tinha para o teu casamento. Esse era o propósito que eu tinha para as tuas escolhas. Mas em algum momento você errou de estação. Em algum momento você errou de ônibus. E aí, meu irmão, o plano, o script do propósito de Deus, ele falhou. Para nós entendermos isso, nós precisamos olhar lá para o início e perceber: meu Deus, meu pai e minha mãe devem ter errado, mas o Senhor não errou. Porque às vezes, irmãos, o que o nosso inimigo quer, e eu já vou falar sobre a maior arma que ele usa, é exatamente que a gente se revolte com o nosso Criador, né? Porque o ser humano falha, o ser humano é imperfeito, vai errar com a gente, até aqueles que nos amam, né? Porque às vezes os nossos pais, num afã e na vontade de acertar, eles podem errar com a gente. Mas o Pai Celestial, ele vai estar sempre pronto dizendo: eu tenho um plano. Aliás, a palavra diz que o plano que Ele criou para reorganizar a vida do ser humano, foi criado antes do ser humano ser criado. Aliás, antes da fundação do mundo, Ele já tinha criado o plano, porque Ele sabia que em algum momento nós desceríamos na estação errada. Ou seja, o plano de resgate do Pai para mim e para você é um plano já estabelecido lá atrás. Diga graças a Deus. O propósito de Deus na sua vida é que você olhe para Ele como começo e fim. O propósito de Deus para a sua vida é que você olhe para as situações mais adversas e tristes da sua vida. Aquelas que você não vai ter resposta, o Senhor vai te trazer paz. Aquelas que você não vai ter completamente explicação, o Senhor vai encher o teu coração de paz. Você pode dizer amém? E aplaudir ao Senhor por isso? Graças a Deus. Esse é o propósito de Deus para a nossa vida. Então vamos lá para o final da mensagem, entendendo que tudo começa em Deus. Entendendo que o nosso princípio não é um acidente, e o Senhor consertou até princípios equivocados. Precisamos entender então a partir de agora, irmãos, o que é que dirige a nossa vida. O que é que dirige a tua vida? O que é que direciona a tua vida aqui nessa terra? E o pastor Rick Warren traz 5 coisas, e eu quero acrescentar nessa tarde mais uma. Eu quero falar sobre 6. No livro ele fala sobre 5 coisas que dirigem a vida das pessoas na maior parte do tempo. Primeiro, pessoas têm a vida dirigida pela culpa. E isso é uma prisão. Pessoas, irmãos, que têm a vida dirigida pela culpa, vivem aprisionadas. Porque a culpa é uma prisão. A culpa é o resultado do não perdão. A culpa é o resultado do não arrependimento. A culpa é resultado apenas do remorso, porque tem isso, tá? Tem pessoas que de fato reconheceram seu erro, mas só tiveram um remorso momentâneo. É o caso de Saul, né? Quando Samuel diz para ele: rapaz, por que você desobedeceu? Ele diz: eu me arrependo. Mas também estava todo mundo me pressionando. É naquele momento que ele sugere que Samuel
vá com ele oferecer sacrifício. Ou seja, Saul não tinha se arrependido, era apenas remorso. E culpa, irmãos, culpa é uma prisão, é um lugar que o nosso inimigo nos coloca para a gente remoer isso e a nossa vida paralisar. É isso, culpa é isso, a gente para num lugar e tudo ao nosso redor estagna. E o maligno tem essa arma poderosa para paralisar e fazer regredir a vida de algumas pessoas, a vida de culpa. E nós precisamos nos libertar disso. Se você, em algum momento da sua vida, você desceu na estação errada, pegou o ônibus errado, mas você se arrependeu, você confessou isso diante de Deus, você pediu perdão, você foi lavado pelo sangue de Cristo, e a palavra do Senhor diz que o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado, e isso regenerou a sua vida. Agora você tem que seguir. Isso não pode mais te paralisar, porque quem quer isso é o maligno. Pastor, mas é simples assim? Exatamente. Uma das estratégias do maligno, da mentira, é nos convencer de que depois que erramos, nos arrependemos, pedimos perdão, somos regenerados pelo sangue de Cristo, a gente tem que pagar alguma coisa. Não, gente, nós não precisamos pagar nenhuma penitência. Eu falava sobre isso aqui na Santa Ceia, né? Quando eu erro, a palavra do Senhor diz: filhinhos, não pequeis, mas se pecar, tendes o vosso advogado, que é Jesus. E é só assim, pastor? Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. E depois disso, depois é nova vida. Agora, tem algo que acontece, irmãos, que impede as pessoas se libertarem da culpa. E sabe o que é? Jesus nos perdoa, mas a gente não se perdoa. Isso é uma armadilha, tá? A gente se arrepende, confessa pecado, recebe a regeneração através do sangue de Cristo, e é por isso que é graça, tá? Por isso que não precisa de penitência, porque o que é graça é favor que não merecemos. Então eu me arrependo, recebo a regeneração, sou perdoado, mas continuo me acusando. Aliás, eu permito que o meu inimigo continue com essa ferramenta no meu coração, gerando acusação. A palavra do Senhor diz em Apocalipse que Ele está diante do Pai de dia e de noite, acusando-nos. Já parou para pensar o que é isso? Imagina o que é isso. Eu e você. A palavra diz que de dia e de noite Ele está diante do Pai acusando a gente. Olha lá. Diz que te amava, mas está lá, ó, errando, falhando. Então esse é o papel dele. Qual é o nosso papel? O nosso papel é desfrutar da graça de Deus e não permitir que a culpa domine o nosso coração. Tem pessoas que a vida é dirigida pela culpa. Segundo, tem pessoas que a vida é dirigida pela raiva, pelo ressentimento. Eu costumo dizer que pessoas assim, que de fato foram machucadas, que de fato foram traídas, que de fato receberam mal, quando não conseguem vivenciar a bênção e a cura através do perdão, essa pessoa fica numa esquina da sua vida esperando quem lhe causou a dor, o sofrimento, passar. E normalmente a gente espera a pessoa passar toda machucada. Ou nós queremos gerar essas machucaduras, ou quando temos o temor do Senhor, esperamos essa pessoa passar machucada por outra pessoa. E esse é o sentimento, irmãos, de raiva que domina muita gente. A vida da pessoa se resumiu a isso: parar nessa esquina da sua vida e esperar a outra se dar mal, o outro se dar mal. Isso vai paralisar a sua vida, porque você precisa perdoar. Só tem um jeito, irmãos, de vivermos uma vida abundante e de prosperidade: através do perdão. Pessoas que não conseguem perdoar paralisaram a sua vida naquele tempo onde a dor foi gerada. Você precisa abrir o seu coração, olhe para mim, e permitir que o Senhor gere o perdão. Pastor, mas aquela pessoa não merece ser perdoada. Se eu ouvir a história, eu vou até concordar com você, mas também diante de Deus, irmãos, nós não merecemos o perdão, mas Ele nos perdoou. Mas deixa eu te dizer sobre essa história de perdão. Quem é que merece viver o processo de perdão? Você, porque você precisa seguir.
porque você precisa avançar, e quando nós não perdoamos, nós paralisamos a nossa vida. Por isso que pessoas não têm vivido um propósito. Por quê? Porque paralisaram a vida em um determinado lugar. Pessoas que têm a vida dirigida pela raiva. Terceiro, o pastor Rick Warren trata sobre pessoas que têm a vida dirigida pelo medo. Uma vida dirigida pelo medo. Isso é também paralisante. Isso também é uma prisão. Sabe, gente que não consegue decidir rapidamente na sua vida, porque tem medo de tudo. Tem medo de se frustrar, tem medo de se decepcionar novamente, tem medo das experiências anteriores voltarem. E o medo domina a vida dessa pessoa. Sabia que tem gente que não consegue viver um novo relacionamento abençoado, estabelecido por Deus, com medo de sofrer as mesmas coisas? Aliás, tem gente que está vivendo o relacionamento, mas não se entrega completamente com medo. Vai que eu entrego meu coração completamente e eu sofra de novo tudo que eu sofri. Vai que eu me engajo nessa igreja, que eu entro no ministério e aí daqui a pouco eu estou sofrendo todas as coisas que eu já sofri dentro da igreja. Vai que eu entrego meu coração completamente a Jesus e Jesus me decepciona, como eu já me decepcionei em outra religião. Como se entregar o coração para Jesus fosse se entregar para uma religião, né? Medo, medo. Medo nos impede de avançar. Medo procrastina as nossas decisões. Conhece alguém procrastinador? Que demora para tomar decisão. E eu quero te dizer nessa tarde com muita autoridade, eu sei o que eu estou falando. Porque durante muito tempo a minha vida foi dominada pelo medo. Eu sempre fui muito tardio, irmãos, em tomar decisões. E sabe por que eu estou dizendo isso? Porque quando o Senhor me libertou dessa prisão do medo, eu entendi que era receio natural. Receio natural de ser mal compreendido, receio natural de ser mal interpretado. Uma vez eu perguntei para a minha psicóloga, olha, como é que eu faço para eu falar alguma coisa e que quem está ouvindo não me interpretar mal? Olha que pergunta absurda, gente. Ela só sorriu para mim. Olha a minha pergunta, como é que eu faço para que quando eu for falar, quem está me ouvindo não me interpretar mal? E ela disse para mim o mais simples e óbvio possível, né? Você não tem esse poder, Zó. Você pode falar a coisa mais linda e mais bela do mundo. Quem está do outro lado, o interlocutor, vai interpretar do jeito que quiser. Você entende, meu irmão? Que às vezes o medo que está nos dominando é um mega cuidado que foi gerado na nossa vida, resultante principalmente das nossas dores anteriores. Tudo que nos impede, irmãos, de tomar novas decisões por causa do medo é resultante dos nossos decepcionamentos anteriores. Isso é fato. Aliás, tem gente que pode estar vivendo, né, uma vida ainda sem se entregar completamente para Jesus, porque está... E sabe quem gera isso, né? Quem gera essa prisão é o nosso inimigo, né? A pessoa está dizendo, eu queria de fato me entregar ao Senhor Jesus, entregar meu coração, mas eu já prometi a Deus outras coisas outras vezes, pastor. Inclusive já prometi que nunca mais cairia nesse pecado. Pronto. É a receita básica para o maligno aprisionar alguém no medo, para que essa pessoa nunca mais faça uma oração de confissão e de arrependimento. Esses dias eu conversava com alguém e dizia, meu irmão, se eu te contar quantas inúmeras vezes eu cheguei diante do Senhor e disse, Senhor, estou eu aqui outra vez, mais uma vez, pedindo perdão pelas mesmas coisas. Meu irmão, o nome disso é graça. Isso não me faz viver numa vida de pecado não, mas também isso não vai me fazer viver numa vida de culpa e de aprisionamento do meu inimigo. Porque o que ele quer exatamente retardar a tua proximidade de Deus. Tome decisões, dê o próximo passo. Isso é viver uma vida de fé, né? Essa tem sido a tônica da gente aqui na comunidade Farol. A frase que a gente mais usou desde o primeiro dia dessa igreja foi: a gente levanta o pé e Deus coloca o chão. Mas você acha que levantar o pé é sem medo? Não, meu irmão.
Quantas decisões que a gente já tomou levantando o pé foram decisões recheadas de medo. Mas como é que a gente organiza o nosso coração e a nossa mente? A gente se organiza, a gente se planeja e a gente levanta o pé. E aí Deus coloca o chão. Porque tem gente que ouve essa palavra e diz assim: ah, pastor, então é isso aí, né? Então é isso, então é só levantar o pé que Deus coloca o chão, né? A pessoa vai lá e torra o cartão de crédito, gasta o que não tem e diz: ah, mas o Senhor disse que era para viver por fé. Não, isso é desorganização de vida. Viver por fé, meu irmão, é você se organizar, você se planejar, e você levanta o pé e Deus coloca o chão. Nessa fase que nós estamos vivendo agora de ampliação, meu Deus, quantas vezes foi assim? Senhor, a gente está querendo levantar o pé, está tudo organizado. Aí o Senhor faz o chão chegar. Porque quem vive por fé, a palavra do Senhor diz que não vive pelo que vê, mas anda por fé. Tire o medo no nome de Jesus. Peça ao Senhor para substituir o medo pela paz no teu coração. A sua vida não pode ser dirigida pelo medo. Diga isso para a pessoa do seu lado: a sua vida não pode ser dirigida pelo medo. Quarto, pessoas que a vida é dirigida pelo materialismo. Eu costumo dizer que a vida dirigida pelo materialismo é a vida dirigida pelo poder das coisas sobre mim. Conhece gente assim? Que não é você que tem as coisas, são as coisas que tem você. Ah, meu irmão, quantas pessoas abastadas, que são miseráveis porque você não tem as coisas, são as coisas que te têm. O apóstolo Tiago diz que a gente vive guerreando e fazendo guerra exatamente por isso, para ter as coisas. E essas coisas nos dominam. Na criação, irmãos, quando Deus foi criar o ser humano, Ele deixou uma ordem enfática: eu estou criando você para você dominar, subjugar e governar. Está aí o problema do ser humano. Quando o ser humano não exerce esse mandato do Criador, as coisas vão dominar sobre você. Tem gente, irmãos, que estão primando mais pelas coisas do que pelas pessoas, pela família. Já viu gente assim? Em que a família está em pé de guerra por causa das coisas. Quem está acompanhando o devocional, eu trouxe esse exemplo, né, que eu li essa semana. O herdeiro de uma família riquíssima da Europa, de um mega conglomerado de empresas, herdeiro da Hermes. Esse homem já está bem idoso. Então ele fez o seu testamento. E ele deixa uma fração de bilhões de dólares, não é de reais não, de dólares. No seu testamento, ele deixa tudo isso, fora os imóveis, tá? Está falando só esses bilhões de dólares, é aquilo que ele tinha de renda, fora os patrimônios. Ele deixa escriturado para o seu jardineiro, o homem que cuidou do seu jardim. No primeiro olhar alguém vai dizer: ô pastor, mas isso é uma boa ação. O que esse homem fez foi uma boa ação. A pergunta que eu faço, gente: onde é que está a família desse homem? Eu vou te dizer, possivelmente, durante muito tempo, brigaram pelas coisas. Eu olho para esse homem e eu vejo aquela parábola de Jesus, né? Aquele homem terminando de construir seus celeiros e dizendo: está tudo aí, tudo cheio, alma, folga, deleita-te, eu construí tudo isso para você. Até que vem uma voz do céu e diz: tolo, tudo que você construiu, para quem será? Eu vejo essa história tão recente se assemelhando com essa parábola de Jesus. Pessoas que a vida foi dominada pelas coisas. Quando nós falamos, irmãos, sobre a vida ser dominada pelas coisas, é o que o Rick Warren chama, né, pelo materialismo. Isso envolve também a nossa falta de autoridade sobre domínio e governo sobre o nosso próprio ser. Quer ver, meu irmão, quando as coisas dominam sobre o ser humano, esse ser humano que é dominado por um vício. Quando Deus ele cria o ser humano, ele diz: você tem que subjugar tudo que eu criei. Olha o que acontece: o ser humano é dominado por uma planta. Já parou para pensar? Alguém que luta contra um vício, uma planta domina esse ser humano.
A planta que é a matéria da bebida domina esse ser humano. A planta que é a matéria da droga injetável, seja qual for, domina esse ser humano. Já imaginou, gente, que mazela que o ser humano vive? Se permitiu ser dominado por uma planta. Perdeu o seu poder de governo. Deus criou o ser humano para governar. Eu olho, irmãos, e vejo um pai esbravejando, e já ouvimos história de pais até espancando um filho de 2, 3 anos, porque esse menino derrubou o seu celular. Já imaginou, gente, o quanto essa coisa já dominou essa pessoa? Como diz Tiago, pessoas que estão criando guerras por causa das coisas. Uma vida dominada pelo materialismo. Por último, ou penúltimo, melhor dizendo, o Rick Warren ele trata sobre 5 coisas, né? Uma vida dominada pela culpa, uma vida dominada pela raiva, uma vida dominada pelo medo, uma vida dominada pelo materialismo, e ele termina falando sobre uma vida dominada por pessoas que têm a necessidade da aprovação dos outros. Conhece gente assim? E normalmente, esse tipo de prisão aqui, quem faz o gerenciamento dessa prisão é o medo, né? Porque pessoas que a vida é dominada pela aprovação dos outros, essa pessoa tem medo de desagradar. Você sabia que tem gente que está ficando enfermo com medo de desagradar alguém? Tem gente que está invadindo a tua vida, a tua privacidade, invadindo a tua paz, adoecendo o teu coração, adoecendo a tua alma, você não tem medo de se posicionar. Isso é terrível, irmãos. Pessoas que a sua vida é dominada, é dirigida pela aprovação dos outros, essa pessoa não consegue ter um posicionamento. E isso atrasa também o processo e o propósito de Deus na sua vida. E por fim, aí não está no livro, mas eu senti no meu coração, pelo Espírito Santo, de trazer também essa 6ª característica daquilo que dirige a vida das pessoas. Pessoas que a vida é dirigida pela mentira. Você conhece gente que a vida é fake? Casamento é fake. A vida profissional é fake. As finanças são fake. O relacionamento é fake. Eu falava isso aqui sexta-feira passada no final do encontro de casais. Eu dizia que a gente precisa ter muito cuidado, irmãos, porque às vezes a gente está vivendo frustrações porque a gente está usando como parâmetro, a gente está usando como inspiração a vida de alguém que pode não ser uma vida verdadeira. Aliás, depois das redes sociais, meu irmão, o que tem de modelo de família, de profissional, de gente que aparentemente, isso, gente, entre os influencers hoje, né, meu Deus, aí que é real. Porque o que essa turma apresenta, que a vida está lá em cima, vendendo curso e tal. Mas eu quero me ater ao que eu trouxe para os casais, cuidado. Porque às vezes você está sofrendo e achando que você não está no casamento bom, porque você está se referenciando com alguém que aquilo ali é só o que é postado. Eu lembrava no culto das 7 da manhã um dia, a gente ainda estava do lado de lá da igreja, né, antes dessas paredes. A gente saiu daqui, estava indo para casa pela orla, estava muito cheio, o carro parando muito, e chegou no momento em que na faixa de pedestre tinha gente passando e eu tive que parar, e os meus olhos foram meio que magnetizados para uma sacada de um motel, daí da orla. E eu vi que tinha uma jovem, né, tirando foto, tirando selfie. Aliás, gente, se tem uma coisa que instrumentaliza uma vida fake, é esse negócio de selfie, né? Ninguém tira selfie de manhã antes de escovar os dentes, né? Aprontando os filhos para a escola, né? E aí aquela jovem estava ali tirando a foto, e eu percebi que, não sei quem era, se era marido, namorado, mas o parceiro dela estava assim afastado, e a cara dele, gente, não estava de bons amigos. Eu olhei ela aqui toda feliz e fazendo, né, o sorriso da selfie, e ele lá todo carrancudo, mexendo no celular, e eu vi, naquela fração de segundos ali, ela insistindo para ele vir tirar foto. E eu vi como foi que ele saiu do lugar com a maior boa vontade do mundo. Naquela boa vontade que alguém diz assim, esse aí sim, tá doidinho para tirar essa foto. Então ele sai com aquela cara carrancuda, e quando chega perto dela,
Na hora de tirar a foto, ele... E eu, obviamente, o carro já estava para sair, eu segurei, porque eu queria ver depois da foto, né? E depois da foto foi exatamente a expectativa que eu criei. Disso aqui se transformou no mal-humorado que tinha saído do seu lugar. Aquela foto possivelmente foi postada. E quem olha para aquele casal e admira e cria algum tipo de referência, vai começar a olhar para as suas naturais e diárias dificuldades e labutas, que é sim sustentar o casamento, e vai dizer: por que eu também não vou para aquele hotel? Por que meu marido não me leva naquele hotel? Por que eu não tenho essas férias? Irmãos, tem pessoas se angustiando exatamente porque estão admirando uma vida de mentira. E você acha que tudo isso que foi criado, gente, existe uma engenharia social para tudo isso estar funcionando. Pastor, você é contra isso? De longe, eu quero. Eu acho muito bom. Se você tem oportunidade de postar, você faz. Agora, no nome de Jesus, tenha muito cuidado com aquilo que você está se inspirando. Porque, irmãos, nós vivemos um tempo onde as inspirações são normalmente na vida de pessoas em que aquilo ali é uma mentira. É interessante que não tinha selfie naquela época, mas Jesus fala algo semelhante com os fariseus, né? Jesus está lá no seu sermão falando que os fariseus precisavam conhecer a verdade, precisavam se libertar. Ele até diz: olha, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres. Ao que os fariseus disseram: livres? Nós somos filhos de Abraão, rapaz. Você já viu algum filho de Abraão ser escravo? Nós somos livres. Jesus já responde dizendo: ó, o meu pai, se ele quiser, ele transforma essa pedra aqui em filho de Abraão. Vocês estão achando que ser filho de Abraão é alguma coisa? Se Deus quiser, ele transforma essa pedra aqui em filho de Abraão. Na verdade, vocês vivem na mentira. E vocês vivem na peculiaridade do pai de vocês. Porque o pai de vocês, aí Jesus pegou pesado, né? Ele mente desde o princípio, porque isso lhe é peculiar, porque ele é o pai da mentira. Pessoas, irmãos, que têm a sua vida baseada na mentira, não conseguem encontrar o seu propósito. E essa é a resposta de Jesus para nós, que vivamos a verdade de verdade. Eu quero te convidar nessa tarde a você refletir, no nome de Jesus, antes da gente orar, o que é que está dirigindo a tua vida. Para aí para pensar, a tua vida hoje, março de 2025, o que é que dirige a tua vida? Tem que ser propósito, meu irmão. Tem que ser um propósito, minha irmã. Tem que ser um propósito estabelecido em Deus e por Deus. Eu quero convidar você para a gente orar. No nome de Jesus. Assim mesmo como você está, curve a sua cabeça, feche os teus olhos. Eu quero te dar a oportunidade de refletir sobre tudo aquilo que você leu durante essa semana, sobre tudo aquilo que você recebeu da parte de Deus nessa ministração. Eu quero pedir que o Espírito Santo traga clareza no teu coração, clareza na tua alma, e que Ele se revele para você, te fazendo entender o que é que dirige a tua vida, o que é que dirige os teus passos, é o propósito dEle, é o propósito do Senhor para a tua vida, é isso mesmo, em nome de Jesus. Porque se nós vivemos uma vida de propósito, irmãos, vamos entender que todas as coisas contribuem para o nosso bem. Sairemos de uma prisão de amargura e de reclamação e de questionamentos, e viveremos livres o propósito do Pai para a nossa vida. Entenderemos então a razão de estarmos aqui, mesmo com aquilo que não compreendemos, mesmo com aquilo que não é tão claro,
mas entenderemos que há um propósito para tudo isso. Quando entendemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e o apóstolo Paulo diz isso, e ele conclui dizendo, daqueles que vivem de acordo com o teu propósito, com o propósito de Deus, com o propósito do Pai. Ore ao Senhor nesse momento. Faça uma aliança com o Senhor neste momento. Sempre estás comigo. Sim, meu Deus. Senhor, sempre estás comigo. também sei. Eu tenho certeza disso. Nada acontece Nada, sem a tua vontade. absolutamente nada acontece sem a tua vontade. Mas preciso aprender a confiar em ti. Mas preciso, meu Mas Deus. preciso aprender a descansar em ti. Declare isso. Tu és meu Senhor. Todas as coisas, Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te daqueles amam. que te amam. Sim, meu Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Declare isso mais uma vez. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Daqueles que decidiram viver de acordo com o teu propósito. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Você pode aplaudir ao Senhor bem forte. Fique em pé no seu lugar. Oh, eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Como é bom declarar isso, meu Deus. Também sei que nada acontece sem a tua vontade. Ah, meu Deus, eu sei disso muito bem. Mas preciso aprender a confiar em ti. Diga isso. Mas preciso aprender a Esse é o meu próximo passo, meu Deus. em ti. Aprender a Tu descansar em és meu ti. Senhor. Tudo começa em ti, meu Deus. Todas as coisas cooperam para o bem Daqueles que te amam. daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem Todas as coisas, daqueles que te amam. absolutamente todas as coisas. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Sim, meu Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Levanta assim as suas mãos e declara assim, ó. Tudo entregarei. Entregue suas dores. Tudo entregue. Entregue seus medos. Entregue suas dúvidas. Sim, Entregue seus questionamentos. Jesus, bendito. Entregue suas frustrações diante do altar do Senhor. Deixarei Diga isso de todo o seu coração. tudo entregar. Sim, meu Deus. Tudo entregamos nas tuas mãos. Entregarei Aproveitando que você está declarando isso, por ti, Jesus. eu quero saber se tem alguém aqui nessa tarde que quer entregar a vida para Jesus. Alguém que quer aceitar Jesus como teu Salvador. A partir dessa palavra você entendeu, eu preciso tomar essa decisão, pastor. Porque eu sei que a minha vida só vai ter sentido se eu buscar esse propósito para a minha vida. E eu preciso me entregar a Ele, e você precisa de uma confissão.
É assim que a palavra de Deus nos ensina. Enquanto estamos cantando isso e orando pela tua vida, você que deseja tomar essa decisão, eu quero convidar você a sair do seu lugar e vir aqui na frente do altar, que eu quero fazer uma oração com você. Eu quero orar junto com você, tomando essa decisão, entregando o teu coração a Jesus e dizendo para Ele: a minha vida pertence a Ti, Jesus. Ah, pastor, mas a minha vida pertence a Jesus. Você já declarou isso publicamente? É isso que nós chamamos de aceitar Jesus como Salvador. Quando nós declaramos isso publicamente. Oh meu Deus, tudo entregaremos. Tudo entregarei. Tudo entregarei. Entregue tudo. Entregue por Ti, Jesus, bendito. Entregue seu medo. Tudo deixa. Entregue essa tristeza nas mãos de Deus. Tudo entregarei. Tudo entregarei. Vem pra cá, você que trouxe. Você vai discipulá-los. Você vai discipulá-los. Amém? É sua responsabilidade os discipular. Eles estão entregando tudo nas mãos do Senhor. Você já entregou sua vida nas mãos de Jesus. Você já tem vivido para a glória dele. O Senhor está começando algo novo e lindo na vida de vocês. Um propósito está nascendo na vida de vocês. O Senhor está definindo uma nova história. Ainda a vida que vocês tiveram até hoje vai de alguma forma influenciá-los, mas aquilo que Deus está preparando para vocês é maravilhoso e lindo e glorioso. Um tempo novo de prosperidade da parte do Senhor, uma vida nova e abundante. É isso que o sangue de Cristo faz. Limpa o nosso passado e nos prepara para uma nova vida com Deus. Se tem mais alguém que quer tomar essa decisão, a hora é agora. A hora é agora. Com um propósito diferente. Eu nasci no Evangelho, mas no dia que eu tomei essa decisão aos 13 anos, foi a melhor decisão da minha vida. A melhor decisão que eu tomei na minha vida. Houveram ainda alguns percalços, tá? Porque entregar a vida para Jesus, isso não quer dizer que nunca mais a gente vai pecar, que a gente não vai desagradar a Deus, não. Mas é diferente. Ele dá sentido. Ele dirige. E o que vai dirigir a vida de vocês a partir de agora não será o medo, nem a culpa, nem a raiva, nem o ressentimento. É um propósito de Deus. Se tem mais alguém que deseja tomar essa decisão, corre para cá. Porque você vai tentar ligar o carro e Deus não vai deixar você ligar o carro. Agora, gente, já está sendo testemunho, porque tem sido assim. Vem tomar essa decisão para Jesus hoje. Amém? Eu vou orar por ele. Se você quer tomar essa decisão, você vai tomar. Vem logo. A palavra do Senhor diz que quando Ele se revelasse, Ele iria atrair-nos a Ele. Entenda isso. Por isso que eu não gosto de insistir, gente, porque a palavra diz que Ele nos atrai. O Senhor está atraindo vocês para uma vida linda com Ele. Eu quero orar com vocês. Nós chamamos isso de oração de confissão. Então eu vou sugerir uma oração, se vocês puderem, quiserem. Repitem essa oração em nome de Jesus. Essas pessoas aqui precisam ser discipuladas, tá? Elas vão precisar de ajuda na nova caminhada. No nome de Jesus, quem está perto, que Deus te use, no nome de Jesus, para orientá-las, orientá-los. Levanta a mão direita para o céu e diga assim comigo: Senhor Jesus, eu abro o meu coração para te receber e eu te aceito como meu Senhor e como meu Salvador. Me arrependo dos meus pecados, reconheço todos eles e peço: lava-me com teu sangue, escreve o meu nome no livro da vida, e de hoje em diante eu prometo que vou viver uma vida completamente para o meu Jesus. Amém. Meu Deus, nós oramos por estas pessoas, as filhas, teu filho, que tomam a decisão mais importante de suas vidas.
Reiteramos a oração, escreva os seus nomes no livro da vida, e que a partir de hoje vivam uma vida inteira, completa, para louvor da tua glória, sendo libertos completamente, agora tendo uma vida dirigida pelo teu propósito. Declaramos a tua bênção sobre eles, no nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda ao Senhor. Deus abençoe. Deus abençoe pela decisão. Deus te abençoe pela tua decisão. Deus te abençoe pela tua decisão. Podem voltar para o lugar de vocês. Obrigado, meu Deus. Tudo entregarei. Tudo entregarei. Sim, meu Deus. Tudo entregarei. Levanta as tuas mãos e, como sinal de rendição, diga a Ele: eu estou entregando tudo, meu Deus. Até aquilo que eu insisti em cuidar e não deu certo, eu estou entregando nessa noite. Diga isso pela última vez. Tudo entregarei. Sim, meu Deus. Tudo entregarei. Entrego nas tuas mãos. Tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus, bendito. Tudo, meu Deus. Você pode aplaudir ao Senhor por isso. Oh, bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor para sempre. Aleluia. Abençoa quem está perto de você. Se é alguém da tua família, dá um abraço, dá um cheiro nessa pessoa. Abençoado. Declara a bênção do Senhor já sobre a semana, sobre os próximos dias. O mês já está caminhando para se encerrar. Já declara a bênção do Senhor para os próximos quase 10 dias que temos ainda de março, debaixo da bênção do Pai. Amém? Vamos para casa debaixo da bênção do Senhor. Entregue tudo nas mãos de Deus e você vai viver o seu propósito. Amém? Deus abençoe sua vida, Deus abençoe a sua casa. Vamos para casa debaixo da bênção do Senhor. Obrigado, meu Deus, por essa tarde tão especial e abençoada. Obrigado porque sabemos que a tua mão poderosa está estendida sobre as nossas vidas, cuidando, zelando, protegendo, meu Deus, os nossos, aquilo que nos pertence e aquilo que o Senhor nos deu a autoridade de governar. Obrigado, obrigado, meu Deus. Obrigado por essa tarde tão especial. Leva-nos em paz, guardados e protegidos. Abençoe a semana dos teus filhos. Que o restante de noite, de domingo, seja debaixo da tua bênção, em que nada, nem ninguém tire a nossa paz, não tire a nossa alegria, meu Deus, no nome de Jesus. Dá aos teus filhos um restante de noite abençoado, uma noite de sono, reparador e tranquilo. Amanhã é segunda-feira, meu Deus, e é uma segunda-feira preparada para a bênção. Eu creio nisso. Que o Senhor abençoe os teus filhos nessa semana, e que seja uma semana de provisão, de milagres, para a glória do teu nome. Saímos daqui nessa noite, meu Deus, com essa certeza: a tua bondosa mão está estendida sobre nós. Como dizia Neemias, como dizia Esdras, a tua bondosa mão está estendida sobre nós. Te agradecemos por isso. Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do divino e eterno Espírito Santo esteja, permaneça sobre todos, hoje e sempre. Amém e amém. Aplauda ao Senhor bem forte. Deus abençoe. Vá em paz com o seu propósito no seu coração. Deus abençoe. Uma ótima semana a todos. Deus abençoe sua família.